nós temos então aqui uma charge, uma tirinha, que diz que o governo toma medidas para enfrentar a crise hídrica. Então, a gente tem aqui um momento, que é o momento da crise hídrica. E o que o governo faz para enfrentar essa crise hídrica? Ficam proibidas, então, as palavras águas passadas, molhar a mão, ou seja, algumas expressões idiomáticas, algumas expressões que fazem parte do nosso idioma próprias, então, para poder resolver o problema da crise hídrica. A ironia, então, com um certo sentido de humor, nessa charge, ela se destaca, então, a partir do quê? Quando você tem um pronunciamento, então, né, e aqui o destaque de governo toma medidas, e ao invés de medidas específicas para enfrentar a crise hídrica, o governo lança, então, expressões idiomáticas. Onde é que está, então, o sentido de ironia ou de humor? É de não haver uma eficiente comunicação? Não. Na verdade, tem aqui um pronunciamento, existe uma comunicação muito clara. Então, a comunicação aqui, ou o diálogo, né, com a população, ela é clara. O que ela não é eficiente, ou seja, na verdade, ela não é eficaz, ou seja, para acabar com as medidas dessa crise hídrica. Ela é eficiente no sentido em que ela consegue comunicar alguma coisa sobre o assunto à população. Na letra B, haver um discurso ideológico distorcido. Aqui a gente não consegue perceber nenhum tipo de ideologia, né? A gente não consegue perceber aqui uma ideologia de governo. Então aqui o discurso ideológico, ele também não está presente aqui nessa charge. Vamos lá para a letra D? Vamos analisar essa letra. Os governantes invariavelmente atacarem de modo equivocado e com medidas ineficazes os problemas da população? Não. Na verdade, o que acontece aqui não é que os governantes estão atacando os problemas da população. O que ele está atacando, então, aqui é a questão da crise hídrica, que obviamente atinge a população, mas não são problemas gerais da população. Então, aqui também a gente pode descartar a letra D. Analisando a alternativa E, os administradores governamentais se mostrarem completamente incompetentes ante um problema político. Na verdade, é ante um problema, né, de estrutura e de estrutura conectada à população, estrutura mais social. Então, na letra C, é a nossa alternativa, né, que se conjuga aqui com a charge. Vejam bem, os problemas da sociedade, ou seja, problemas sociais, serem resolvidos apenas no plano linguístico, ou seja, apenas proibindo ou incentivando determinadas expressões do campo linguístico, evidenciando um caráter. Então, a gente aqui consegue ter uma ironia, porque evidencia esse caráter meio mentiroso, meio falacioso do discurso, né? Ou seja, como se os políticos sempre mentissem em relação a alguma coisa. Então, aqui o plano linguístico por causa das expressões, e o problema ali é social. Letra C.